as aulas. Então, para quem tiver interesse, pode assistir depois. Mas a revisão também, eu não sei se para vocês agora compensa fazer agora, não, sabe? Eu acho que para vocês é mais final do ano. Agora vocês vão colocar uma pressão danada, que sendo que não tem tanta necessidade agora. Deixa para fazer a revisão depois, final do ano, não sei. Vamos ver se essa vai dar certo, se não vai, blá, blá, blá. Mas se der certo essa e tiver no final do ano, eu acho que para vocês é mais final do ano. Agora, se não isentar, se por exemplo, eles falassem, a gente não vai isentar, que eu acho pouco provável. O Ivan, normalmente, ele isenta. Terceiro ano, assim, da prova lá. Se todos os casos não isentar, faz a prova convencional mesmo, para outro curso, só para você ver quanto você vai acertar. A prova Esse é o problema, Zé, não vai ter. não Os vai outros ter... cursos vai ser só Enem em segunda graduação. Ah, vai ter só para medicina agora? Esse cara esperto, hein? Esse foi o problema. Tem esse detalhe, não tinha pensado nisso. Então, agora é só Enem. Vai ficar a medicina agora, porque aí a pessoa fica naquela dúvida, né? Aí vai acabar fazendo as duas, né? A maioria que eu vou falar, vou fazer com o Enem e vou fazer a prova, né? 900 pau, né? Só para brincar, né? Fazer brincadeira, mas faz parte. Pessoal, vamos começar aqui então. Essa matéria aqui é bem mais fácil, vocês têm muito contato com essa matéria, inclusive um ano passado também em genética, vocês tiveram bastante contato com essa matéria, que são os ácidos nucleicos, síntese, né, de proteínas, no primeiro ano também, seja com material do objetivo, seja material do SAS, a citologia é vista no primeiro ano, então vocês tiveram também contato com os constituintes da célula, com os constituintes do núcleo, e ainda além, vocês viram também no primeiro ano, naquele material do objetivo tinha a questão da divisão celular, mitose, meiose, etc. Bom, então nós temos aqui a célula, nós temos o centro de comando da célula. Na aula passada a gente viu as vitaminas, como é que esses cofatores aí, muitas vezes funcionando como coenzimas mesmo, tá? Como é que elas ativam o nosso metabolismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa hereditariedade, sobre o nosso legado, né? Interessante que desde a proposição lá dos dois cientistas, lá Watson e Crick, propuseram um modelo de DNA, né? Houve muita evolução ao longo dos 50 anos, até que no início, final da década de 90, começo do século 21 já, você tem toda a condição hoje de fazer um mapeamento genético, de estabelecer o genoma humano, tá? De determinar em cada fraçãozinha do DNA aí, uma porção do seu gene, e a partir dessa porção do seu gene, né, você consegue ter uma ideia de quais são os defeitos, quais são as características positivas e negativas que você traz do seu legado familiar, ou seja, da sua hereditariedade. Ah, Zé, então dá para eu ter uma dimensão, se eu posso desenvolver determinado tipo de câncer, por exemplo, dá para você saber. Agora, se você me perguntar essa questão aí, se isso aí é legal ou não, aí eu não sei, cada um tem um controle emocional diferente, né? Tem pessoas que, por exemplo, se souber que vai ter uma propensão para ter determinado câncer, ela vai tentar se precaver daquele câncer, mas eu acho que para determinadas pessoas, se ela tiver o conhecimento aí que ela tem uma propensão no DNA para aquele determinado tipo de câncer, eu acho que vai ficar mais pirada ainda. Ela é meio complicado, né? Então, envolve também a questão da bioética, tudo, mas é difícil. Mas o que é fato hoje, que a partir do século XXI, com esses estudos dessa molécula de DNA, você pode muito hoje na ciência, você tem condição de afirmar se o indivíduo ele tem vai nascer até mesmo com coeficiente de inteligência maior, um QI maior, ou um QI menor, tá? Dá para você escolher até manipular genes, etc. Tal. Então, houve um avanço muito grande nesse sentido que muitas vezes foge à ética humana, né? Então, tem detalhes aí que vai fugir à ética humana. Mas quando nós falamos dessas moléculas simples, a princípio, nós lembramos também de seres muito simples, que muitas vezes nem são vírus, tá? Aliás, nem são seres vivos, são vírus. E desses seres muito simples, nós tivemos oportunidade, nós não, vocês viram
acho que foi com a Lenise, no primeiro ano, viram a questão dos vírus. Você viu que os vírus, basicamente, eles têm duas estruturas genéticas, né, internamente. Eles podem ter, dentro daquele capsídeo, eles podem ter uma molécula de DNA, ou eles podem ter uma molécula de RNA. Alguns vírus têm DNA e RNA simultaneamente, mas um mais conjugado à membrana e o outro mais conjugado ao núcleo, mas tem os dois. Mas, na verdade, quando só tem RNA, são os vírus que mais sofrem mutação. São os vírus mutantes, que a gente chama de retrovírus, e alguns apresentam a forma de coroa, que não é retrovírus, são os coronavírus que nós estamos passando aí por esse problema terrível. E nós temos os vírus que são mais fáceis a gente lidar, tá? Não são tão complicados, que são vírus que têm o DNA interno só. Então, já são os adenovírus. Qual que é a diferença? A diferença é que no nosso corpo, o DNA ele serve de molde para formar o RNA, né, para a síntese proteica. No caso do retrovírus, ele tem um processo inverso, porque normalmente nos seres vivos, o DNA ele tem a prerrogativa de comandar a produção do RNA. Tá? Agora, no vírus, por exemplo, HIV, que é um retrovírus, aí você tem um processo inverso. Quando ele está na forma dele sem ativação, na forma inativada, ele tem um RNA interno. Só que quando ele entra na célula, principalmente quando ele se fixa, né, na célula do leucócito, ele é puxado para dentro da célula, o que acontece? O RNA dele é liberado, aí ele libera, o próprio vírus, ele libera uma enzima conhecida como transcriptase reversa. A gente vai falar muito sobre isso ao longo desse ano, de estudar as doenças, tá? E essa enzima, a partir de uma molécula de RNA, ela faz o processo inverso, a transcriptase. Ela vai sintetizar uma molécula de DNA viral, para que esse DNA se funda ao DNA da célula, aí onde você tinha um local que protegia o seu corpo, que estimulava a produção de anticorpos, você tem ali agora uma fábrica de vírus, porque o DNA viral do HIV vai piratear o DNA do seu leucócito. Então, o DNA é o material essencial para a vida. Agora, ele está relacionado ao quê? Cuidado com isso em vestibular, para você não cair em nenhum tipo de pegadinha. Até mencionei isso, acho que foi na segunda-feira, esses dias atrás, para você não cair em nenhuma bobeirinha dessa natureza. Quando a gente fala em DNA ele está relacionado ao cromossomo. O cromossomo fica onde? Fica no local onde ficam as cromatinas. Mas a cromatina está onde? A cromatina, ela está no núcleo, mas ela não está no nucleolo. Então, isso que vocês estão vendo a parte de genética esse ano, na frente 4 com a Lenise, ela já deve ter batido bastante, não sei se já chegou nessa parte, mas provavelmente já deve estar chegando na síntese proteica, etc. Tal. Se não chegou, já está chegando. Deve ter batido muito com vocês sobre esses conceitos aí, tá? Então, cromatina é a forma do cromossomo bruto. Aí, quando ele começa a sofrer aquele processo, né, de espiralização, aí começa a aparecer aquelas proteínas, né, que a gente chama de histona, fazendo a mediação, que é comum em células eucarióticas, aí você já tem ali, tá? Ele começa a formar os filamentos que nós chamamos de DNA. E se eu cortar um filamento desse DNA e ampliar, eu vou ter uma fração ali daquilo que nós chamamos de gene, tá? Que é objeto de estudo da genética, que vocês estudam, então, a genética. Mas então, Zé, se o DNA, ele encontra-se nessa região do núcleo, onde fica o RNA? Então, o RNA, todo o processo dele é comandado no interior do nucleolo. Então, Zé, o DNA ele está na região periférica ali, interna do núcleo, e o RNA ele está no nucleolo. Aí você tem toda aquela situação, que eu vou até comentar aqui de novo, mas você tem aquela situação da transcrição, tá? Da tradução, para você sintetizar uma proteína, como que ele vai transportar, tá? Para o lado externo, para os ribossomos livres da célula, tá? Para a região do citosol, como é que é feito esse processo?
a gente vai até recordar esse detalhe. Mas, se perguntou lá para você, você está lendo uma questão de vestibular, e ele mencionou sobre a estrutura do legado da vida, tá? Essa estrutura que traz legado à nossa vida, ela então é essa molécula referente ao DNA, que cada um tem o seu. E vamos lembrar aqui que no momento da meiose, nos nossos órgãos reprodutores, então só há um local do nosso organismo que ocorre meiose. Esse local está relacionado à gametogênese. No caso da mulher, no ovário, no caso do homem, no testículo, tá? Só ali, todas as outras células nossas, que nós temos no nosso corpo, elas são células somáticas. Ou seja, são células que nós chamamos de células diploides, células 2N. Só naquele local ali que você tem o processo de gametogênese e você tem a formação de células haploides, que são os ovócitos na mulher e o espermatozoide no homem, tá? Aí, nessa produção, nós temos lá um fenômeno, na meiose, que a gente chama de prófase, né? E no momento da prófase, você tem uma das etapas mais importantes para preservação da vida no planeta. Nós temos dois fenômenos mais importantes que eu sempre bato com vocês, vira e mexe a gente fala com isso ao longo dos anos, os dois fenômenos mais importantes para a vida no planeta. O primeiro é a fotossíntese, né, porque a gente precisa do oxigênio, então essa fotossíntese do fitoplâncton ela é fundamental para a oxigenação do ar atmosférico. E o segundo fenômeno mais importante é aquele que diz respeito à variabilidade genética. Então, é um fenômeno, vocês veem muito na genética, que ocorre na prófase 1, que a gente chama de crossing over, ou permutação, tá? E exatamente ali no crossing over, você tem aquela troca, né, de pedaços, tá? Parentais ali sendo trocados pelos cromossomos. Por isso que os indivíduos, eles são diferentes, né? Eles têm as características diferentes. Porque, dependendo da intensidade dessa troca, você pode ter ali recebido mais características do seu pai, mais características da sua mãe, depende muito dessa troca. Então, essa troca, ela é fundamental, tá? E essa troca, ela é determinante para a confecção posterior do seu DNA, tá? Então, quando a gente fala de DNA, a gente remonta também às aulas que a gente estava vendo. Você vai ver aqui, ó, falar muito aqui dessas proteínas, né? Que são as histonas, que estão junto com o DNA, portanto, nós temos aqui um complexo proteico, tá? Que vai formar aqui os famosos cromossomos. Aí você tem os pares, né? Que nós chamamos aqui de cromossomos homólogos, que durante o processo de divisão celular, você tem a concentração deles. Depois que ele fica visível, você tem a concentração dele no centro da célula, na região equatorial da célula. Depois da prófase, você tem ali a metáfase. Depois da metáfase, você tem a anáfase. No caso da mitose, você tem a separação, né, dos bracinhos ali para os polos das células, nas cromátides, né? As cromátides irmãs se separam nos polos das células. E, finalmente, na anáfase, você tem, então, o que nós chamamos de citocinese. O que é isso? Então, você tem a divisão da célula, né? Cada célula, ela vai carregar ali um filamento simples de cromossomo, que depois, esse filamento, na prófase seguinte da mitose, ele vai duplicar-se. Aí você tem o processo de duplicação. Então, isso nós vamos falar mais esse ano ainda, tá? Muito sobre essa questão de divisão celular, tanto comigo ou com a Lenise, não sei, porque dependendo aí como é que fica, depois a gente vai dividindo de forma diferente, tá? As aulas, mas a gente vai falar muito com vocês nesse sentido, tá? Então, é fundamental que nós saibamos que esses ácidos nucleicos, eles têm a prerrogativa fundamental de conter todas as informações que nos dizem respeito. E outra coisa, nós vamos ver um fenômeno também, que é mais da genética do que da nossa área da citologia, dessa frente, um fenômeno interessante que nós chamamos de corte e emenda, tá? Que nós chamamos de splicing, porque muitas vezes nós temos uma mentalidade, quando nós estamos trabalhando com RNA, parece que nós estamos trabalhando apenas com fragmentos perfeitos, né? Mas, na verdade, nós temos o lixo genético no meio desse fragmento. Nós vamos falar um pouquinho dos exons,
aqueles que nos interessam, e dos introns, que são meio que intrusos ali, que tem que ser eliminado durante o corte e a emenda durante o processo também de síntese proteica, tá? O fenômeno que nós chamamos de splicing. Provavelmente Lenise vai trabalhar com vocês também sobre isso. Eu vou dar só uma pincelada assim dentro dessa aula aqui, que essa aula ela é muito vasta, ela envolve muitos conceitos simultâneos, tá? É uma das aulas principais para vocês, pelo menos nessa frente. Você tem que entender como é que funciona o seu legado genético, como é que funciona o seu DNA e como é que você consegue, a partir do DNA, você consegue moldar uma cadeia de RNA, e a partir dessa cadeia de RNA você consegue estabelecer todo o processo que nós chamamos de síntese proteica, tá? Então vamos ver então como é que funcionam esses genes aqui, tá? Como é que eles funcionam, como é que são eles, como é que aqui, ó, você tem aqui um cromossomo duplicado, né? Aqui eu tenho a região do centrômero, e aqui você está vendo aqui o filamento de DNA, naquela estrutura aqui de escadinha de Watson e Crick. Foi proposta por eles e até hoje ela é adotada, tá? Até porque não há o que se discutir ainda com relação a essa estrutura, até mesmo com todos os processos de microscopia que nós temos hoje. Eles demonstraram bastante sábios, ainda que mais de 50 anos atrás, a propor, tá, essa estrutura. Bom, então o DNA, a molécula, aquilo que eu falei para vocês, ele vai mencionar aqui, ela está dentro do núcleo. Então, lembrando que isso serve para seres eucariontes, que nós trabalhamos com DNA linear, mas em forma espiralada. Vide lá no início do ano, aquelas primeiras aulas que nós vimos lá no início do ano, tá? E seres procariontes, eles têm DNA? Tem, só que não tem um núcleo definido, portanto, ele está disperso no citoplasma. Então, quando eu pego, por exemplo, uma arqueia, quando eu pego, por exemplo, uma bactéria, eu tenho ali um DNA circular. E essa informação é bastante importante para vocês, tá? O Zé, nós mantemos quantos DNA no nosso corpo? Ah, Zé, eu tenho 2 tipos de DNA, você também tem. Ah, mas nós temos 2 tipos? Sim, nós temos 2 tipos. Isso você não pode esquecer. Você tem tanto o DNA, que é o DNA que está no núcleo da célula, não no nucleolo, mas que está no núcleo da célula, e você tem também o DNA mitocondrial. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do ano? Então, esse DNA mitocondrial, naquela hipótese de endossimbiose, tá, que nós herdamos algumas características dos seres procarióticos na nossa existência, e uma dessas características, ela está com relação à nossa mitocôndria. Então, a parte interna da nossa mitocôndria, ela tem uma formação parecida, tá, com aquilo que acontece com as bactérias. E a parte externa já é de um organoide citoplasmático de uma célula eucariótica. Mas nós mantivemos esse DNA simples, e tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos, né, nas algas e nos vegetais, eles têm a capacidade de autoduplicação. O que isso significa? Significa que eles têm um DNA diferente. E quando você transfere esse DNA mitocondrial para o filho, o único que transfere esse DNA mitocondrial para o filho é a sua mãe. Não se esqueçam disso. Então, o DNA mitocondrial sempre é de origem materna. Por que mesmo, Zé? Porque, na verdade, quando entra o acrossomo, que é o complexo de Golgi do espermatozoide, a cabeça do espermatozoide, quando ele está dentro da célula, ele entra com a cauda e com aquele pescocinho. Só que na cauda e o pescoço, elas desacoplam dentro da célula e é reabsorvida pelo ovócito da mulher, tá? E toda a mitocôndria masculina estava nessa região aqui do pescocinho, nessa região nas proximidades da cauda. Então, ela é totalmente degenerada. Não sobra nada de DNA paterno. Não tem como você herdar o DNA paterno. Ele é totalmente degenerado, porque o acrossomo do espermatozoide, ele libera o pronúcleo masculino, que vai fundir-se ao pronúcleo feminino dentro do ovócito, consolidando assim a fecundação. Portanto, toda a mitocôndria que você recebe no interior ali, a mitocôndria mitocondrial,
aliás, toda a mitocôndria, todo o DNA mitocondrial que você recebe da sua mãe, nada do seu pai, tá? Então, o DNA mitocondrial que nós carregamos conosco, ele é sempre materno. Qualquer afirmação que num exercício, etc., tal, que ele aponte para paterno, para tio, para qualquer parentesco masculino da família, está errado. Ah, pode ser a avó, pode ser a tia, etc., tal, aí tudo bem, tá? Tem que ser materno, não pode esquecer disso. Então, aí você tem, então, essa porção, esse segmento da molécula de DNA, vocês conhecem bem, a gente chama de gene, tá? Isso aqui dá para você estabelecer o código genético do indivíduo. E a partir do estudo desse gene aqui, nós temos o que nós chamamos, então, de genoma, tá? Aqui nós vamos ver como é que ele é formado. Já chegamos aqui nos nucleotídeos, quando você tem a base nitrogenada, você tem o açúcar, tá? E você tem o grupo fosfato. E aqui ele vai mencionar também que nós vimos algumas proteínas complexas, né, que são proteínas conjugadas com metais, como, por exemplo, essa proteína aqui quaternária, que é a hemoglobina, você tem essa cadeia aí peptídica, tá? Você tem que, para formar uma proteína dessa, você precisa de genes específicos que estabelecem o comando para a formação desse tipo de proteína. Eles que ordenam o RNA, e o RNA vai moldar, o RNA vai estabelecer, então, o transporte, a transcrição, depois vai estabelecer a formação de uma proteína a partir da fusão dos seus aminoácidos, tá? Aí vai falar aqui de cadeia alfa, cadeia beta, que não interessa tanto, etc. Tal. Isso aqui vai interessar mais lá na frente, quando a gente vê na química a parte de isomeria. Aliás, nós vimos o ano passado também, tá? Então, Zé, eles são importantes porque eles são fatores determinantes para a síntese proteica, então eles são fatores determinantes para controlar vários aspectos do nosso metabolismo, inclusive nosso sistema hormonal, não tem a menor dúvida quanto a isso. E outra coisa, aquilo que a gente faz, aquela coisa lá para a criancinha, lá, assim, quando a professora falou para vocês, lá no Fundamental 1, ela falava assim, olha, o núcleo da célula é o CPU da célula. Por que é a CPU da célula? É a CPU da célula porque é a mente da célula, digamos assim. Se a célula tem uma espécie de memória genética, essa memória genética está no CPU da célula. Esse negócio de memória genética é um negócio tão louco, pra você ter noção, tá? Que existem aqueles que defendem hoje, um grupo meio doido, né? Aquele pessoal que diz assim, se você está num lugar que você nunca teve naquele lugar, e você tem a sensação, sei lá, eu disse na Itália hoje, fui lá em Bolonha, nunca tive em Bolonha, cheguei na Itália, aí eu sou descendente italiano, no meu caso, por exemplo. Aí, se eu chegar naquele local, aí eu tenho aquela impressão de que eu já tive naquele local, né? Aí, tirando o fator religião, porque por exemplo, os espiritualistas, eles acreditam que uma outra encarnação, ou que a pessoa teve lá, uma outra vida, etc. Tal, por isso que a pessoa ela tem uma recordação, tirando esse aspecto religioso, o que a ciência, ou pelo menos alguns na ciência, elas dizem? Claro que isso envolve uma série de fatores, né? Você pode estar assistindo televisão lá, você vê um documentário sobre Bolonha, e pode ficar armazenado na tua cabeça muito tempo, e um dia você sonha com aquilo, você vê aquilo, você sente que você teve ali, aquilo ali simplesmente foi uma memória que você guardou. Mas há quem diga que esse legado, que essa memória genética, ela é tão forte, que é um negócio muito louco. Não me pergunte se eu acredito nisso, mas tem uns que defendem que você transfere essa memória genética ao longo das suas gerações. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, Zé, eu vou transferir, eu vou receber essa memória genética, vou receber. Então, por exemplo, um parente meu que viveu lá em Bolonha, ele transferiu essa memória genética, por isso que eu tenho algumas recordações. Acho isso muito doido, tá? Acho isso muito doido e pouco plausível. Mas daí para você ver como é que ele comanda essa condição de memória genética. Bom,
está, então, aqui nas proximidades ali do núcleo, né? E os ribossomos, como eu disse para vocês, eles estão no citoplasma, e o RNA, ele está dentro do nucleolo. Aí você vai ter toda aquela adjunção que você já conhece, etc, tal. O DNA, ele determina o comando, tá? Aí vem, então, o nosso amigo aqui, o RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo em direção ao citosol, tá? Então, aqui você vai ter, então, a informação, ela vai ser traduzida em qual local? Nos ribossomos. Esses ribossomos aqui, pode ser os ribossomos livres, tá? Ou pode ser os ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso, tanto faz. Então, eles vão trabalhar aqui na produção de uma proteína. Agora, quem que vai transportar? O RNA transportador. Bom, eu creio que essa parte aqui vocês já viram bastante, tá? Então, você tem um mensageiro sendo transportado pelo transportador para formar aquilo que nós chamamos aqui de proteína, tá? Aí, nessa proteína, nessa formação de proteína, então, inicialmente lá, nós tínhamos duas condições aqui, ó. Nós tínhamos a duplicação do nosso DNA e nós temos aqui a modelagem, a transcrição, formando, então, o RNA, tá? Então, esse RNA, de uma forma bem simples, tá? Você vai ter aqui, ó, a tradução dele através de uma cadeia polipeptídica, através de uma cadeia que vai originar, então, uma proteína. Ah, Zé, então aqui eu tenho, então, essa proteína sendo formada a partir de um agrupamento de aminoácidos, tá? E durante muito tempo se discutiu essas questões. Como é que ocorria esse processo? Como é que ocorria essa duplicação? Como é que ocorria essa transcrição? Como é que ocorria essa tradução? Então, ó, com o processo que nós temos hoje de evolução, principalmente nesse processo de microscopia, nós sabemos como é que ocorre tanto a autoduplicação, tá? Quanto a transcrição, quanto a tradução, que tem como prerrogativa fundamental a síntese proteica. Então aí eu tenho, então, Zé, a síntese. Mas quem que está comandando tudo isso? Quem está comandando tudo isso são porções do DNA específicas, são genes, tá? Que estão atuando com esse objetivo, de realizar o processo de síntese proteica. Aí eu tenho que fazer aqueles aglomeradinhos, aquela tabelinha, para eu ver que tipo de proteína que estou formando. Sim, você tem que fazer aquilo é tranquilo, tá? E aqui nós vamos ter, então, quem são esses nucleotídeos. Lembra que eu falei para vocês que toda vez quando você adquire um alimento que ele é rico, tá, em ácido nucleico, pode ser rico em DNA, ou ele pode ser rico em RNA, o que acontece com esse alimento, Zé? Bom, esse alimento, ele, na verdade, ele é uma macromolécula. E uma macromolécula formada por um composto nitrogenado. Então, esse alimento ele tem que ser digerido, tá? No nosso tubo digestório. Ele vai ser digerido através de uma enzima produzida pelo pâncreas. Então, a parte externa do pâncreas, a parte exócrina, ela produz enzimas que são destinadas à digestão, enquanto que a parte interna do pâncreas, a parte endócrina, ela vai produzir o que, Zé? A parte endócrina do pâncreas produz aqueles hormônios que nós já falamos para vocês, que atuam lá no controle, tá, da glicemia, glucagon, insulina e somatostatina. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando o DNA ou quando o RNA ele é digerido, ele vai liberar micromoléculas que podem ser aproveitadas. Quem são essas micromoléculas? São os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos, eles são quebrados pelas nucleases para, aliás, o DNA e o RNA, eles são quebrados pela nuclease, formando, então, as micromoléculas que são os nucleotídeos. Isso seria o equivalente a um aminoácido, para a proteína seria o equivalente à glicose, tá? Para os carboidratos. Então, como é que eles são formados? Aqui você tem aquela forma, também vocês já viram isso já várias vezes na vida de vocês, não é
a primeira vez que você está vendo isso aqui, né? Aqui você tem uma base nitrogenada, que é o elemento fundamental, só que além dessa base nitrogenada, eu vou ter aqui uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, e aqui eu vou ter, ó, o grupo fosfato. Nossa, Zé, que legal, você vai ter o grupo fosfato. Sim, nós falamos recentemente que até 7 carbonos são considerados monossacarídeos, né? Depois disso, nós temos lá os oligosacarídeos, depois nós temos os polissacarídeos, e assim vai, tá? Então, essa pentose, ela não só é importante no metabolismo dos animais como um todo, na célula animal, como ela é extremamente importante também no metabolismo dos vegetais, principalmente na fase escura da fotossíntese. Então, nós vamos trabalhar aqui, basicamente, falando aqui nesses açúcares. Aí nós temos, então, o ácido desoxirribonucleico, tá? Então, porque você tem uma desoxirribose aqui. E nós vamos trabalhar com o ácido ribonucleico. Ah, qual que é a diferença? Então, é interessante aqui essa diferença. Então, na verdade, a diferença é que você tem um oxigênio a menos no DNA em relação ao RNA. Então, você fala, mas isso aqui é um negócio... são detalhes, tá? Detalhes e coisas tecnicamente simples. Bom, a pentose é o açúcar. E as bases nitrogenadas, que a gente vai falar muito, né? Sobre essa capacidade de estabelecer aqui ligações covalentes, tá? Com os átomos de nitrogênio. Quais são os tipos de bases nitrogenadas que a gente vai ter oportunidade de trabalhar aqui, ó? Então, cuidado com isso aqui, tá? Querendo ou não, isso aqui ainda, o pessoal, ele costuma usar isso aqui como pegadinho. Ah, eu tenho bases púricas e bases pirimídicas. Qual que é a diferença? Presta atenção aqui, ó. Qual que é a diferença química com relação às bases púricas e às bases pirídicas? Não se esqueçam disso, tá? Essas bases aqui que são conhecidas como púricas, que é a adenina e a guanina, você tem 2 anéis carbônicos conjugados, tá? Enquanto que nessas bases aqui, ó, pirimídicas, tá? Você tem apenas um anel carbônico conjugado, que é o caso da timina, citocinina e uracila. Então, ó, olha só aqui, ó. Nossa, Zé. Então, aqui, ó, o que está acontecendo aqui, Zé? Você tem 2 anéis carbônicos conjugados, tá dando para ver aí, né? Ó, 2 anéis conjugados. Se tivesse aqui um composto aromático, nós teríamos aqui um anel naftaleno, mas como nós não temos um composto aromático, tá? Nós temos um composto aqui fechado, composto cíclico, mas os anéis estão conjugados. Então, aqui eu tenho a adenina e aqui eu tenho a guanina. Agora, presta atenção aqui, quando a gente fala de bases pirimídicas, você bate o olho aqui, ó, você tem um único anel. Então não tem fusão. Não, não tem. Você não tem fusão. Timina presente no DNA e a contraposição aqui, uracila, presente no RNA, né? Então, olha a diferença. Ah, isso aqui parece assim, um desenhinho bobo, né, Zé? Mas quando você bate o olho nesse desenhinho aqui, ó, você acaba que fixando esse conceito de uma forma bem simples. Então, aqui eu tenho as bases, tá? Urídicas e pirimídicas. Conjugadas, aqui sem ser conjugadas. São bases livres. Mas e aí? Além do DNA, além das bases nitrogenadas, eu tenho ainda o fósforo. Para que serve o fósforo? O fósforo ele tem um detalhe interessante, porque ele é a forma de combustão, né? Ele é a forma de armazenagem da combustão. Além disso, ele vai colocar aqui um detalhezinho aqui, que é o nucleosídeos, né? Você tem os nucleotídeos e você tem os nucleosídeos, tá? Então, qual que é a diferença, tá?
entre os nucleosídeos. Então, nucleosídeo, na verdade, você tem aqui uma base nitrogenada, uma pentose, mas você não tem um fosfato. Então, quando isso acontece, você tem um nucleosídeo, quando você exclui o fosfato. Quando você tem a base nitrogenada, a pentose e o fosfato, aí você tem um nucleotídeo. Ah, Zé, mas isso aí é fácil, né? É fácil. Só que você não pode esquecer para vestibular, por exemplo. Então, Zé, se eu pegar um nucleosídeo e acrescentar nesse nucleosídeo o fosfato, aí eu passo a ter um nucleotídeo. Isso. Então, nucleosídeo é a estrutura de um nucleotídeo sem o fosfato, ou seja, sem o fósforo. Ah, mas isso então é tranquilo. É, tranquilo. Isso que vocês não vão ter muito trabalho. Deixa eu só enviar uma prova aqui dos nossos amiguinhos do 9º ano. Meu irmão tava com medo da tua prova, Zé. Vai começar a fazer a prova agora. Mas pô, tem medo de prova minha? Onde você viu isso? Ah, Tá bobagem. louco, ontem ela foi fazer a prova, acho que era 3 horas, 2h30, sei lá. Foi terminar o negócio, era 6 horas. É, demoraram um pouquinho ontem. É prova de física ontem, mas matéria medíocre. Só que eles demoraram um pouquinho. Daria tudo para estar no 9º ano morrendo de medo da tua prova, Zé. Eu daria tudo. É igual a minha filha. A minha filha, às vezes, ela fala isso aí que você acabou de falar, Sofia. Exatamente isso. Ela fala assim, nossa, eu gostaria de voltar lá quando eu era criança. Tal. Era tão bom aquela época. Agora a gente fica mais velho, né? As responsabilidades vão apresentar. Fala exatamente o que você falou aí, Sofia. Exatamente o que você falou. Eu era tão feliz e não sabia. Exatamente isso. Fala exatamente isso. Mesma coisa. Mas é a vida é um progresso. Aí daqui a pouco você vai estar falando assim, aí você entra no vestibular, você entra na faculdade, você passa no vestibular, aí você vai começar a falar assim, ai, como é que eu vou fazer agora? Aí você fala, nossa, agora eu tenho que formar. Aí depois que você formar, agora eu vou ter que fazer uma residência, se fosse medicina, por exemplo. Aí nunca para, a vida é isso, a vida é isso. A gente sempre é como é que chama lá? O Gonçalves Dias da vida, né? Canção do Exílio. A gente sempre chora as águas passadas. Isso é do ser humano, não tem jeito. Sempre a nossa situação anterior parece que é melhor que a nossa situação atual. Isso é normal. Ah, mas então, nesse momento anterior estava melhor, viu? Nossa, não aguento. Mas a pressão, é porque à medida que a gente vai caminhando, né, nesse mundo aqui, como peregrino, etc., a pressão vai aumentando. Né? Isso é uma verdade. É pressão. Agora vocês vão ser submetidos agora, nesses últimos meses, numa das maiores pressões que vocês vão passar ao longo da vida toda. Entende? Vocês nunca passaram com uma pressão igual vocês vão passar agora. E não precisa ter pessoas na família para pressionar, não. Vocês mesmo, é autopressão. Aí você acha que você tem que conseguir. Na verdade, você não tem nada. Tá? É assim, você tem que fazer o seu melhor. Agora, o que vai acontecer, sabe? Mas não pode pirar por causa disso. Ah, mas se eu passar, ótimo, passou de primeira. E se eu não passar de primeira? Ótimo, mas eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Agora, dependendo do curso, às vezes você vai... Ah, eu quero fazer hoje engenharia pela FUVEST. Não é fácil passar de primeira. Não é fácil. É complicado. Né? Então, assim, demora um pouco, mas tem que ter resiliência, tem que ter perseverança. Não é fácil. Não pode perder o equilíbrio nessa época que vocês estão passando agora. Não pode perder equilíbrio. Olha, tá louco, Zé. O SISU desse ano deu uma assustada em mim, viu? Ah, mas sei lá. Mas eu já acho que tô vendo as outras possibilidades de curso aqui. Não, você não tem que ver outras possibilidades de curso, não. Você tem que persistir naquilo que você quer. Independente daquilo que você quer, você tem que persistir naquilo que você quer. Mas a questão é que eu não sei o que eu quero. Eu vou fazer o que tiver disponível. Não, tem isso. Mas aí você vai descobrir depois o que você quer dentro da faculdade. Pode ser. É melhor você já... Esse ano é um ano bom para você descobrir o que você quer até o final do ano. Aí no final do ano você abraça a causa. Aí vai para aquilo que você está pensando. Direciona para aquilo que está pensando. Porque essa história aí, eu acho legalzinho, eu li aqui o cronograma do curso, eu acho fera, isso aí não funciona muito, não. Tem que ter afinidade, tem que ter um negócio de dom, tem que ter aquele negócio que eles falam lá, sangue nos olhos, né? Na hora, ou o teu olho tem que brilhar quando fala sobre aquilo. Se fala sobre aquilo, se para você é mais ou menos, esquece, isso aí não serve.
Tem que ser um negócio que te motiva mesmo. Se for uma coisa que é mais uma coisa, mais um acessório, não, tem que ser a prioridade. Tem que encontrar uma coisa que seja prioridade. Então, vamos lá. Ácidos nucleicos, já estou terminando aqui. Essa primeira parte, né? Então, esses ácidos nucleicos, na verdade, são polímeros, né? São sequências de nucleotídeos, tá? E essa ligação aqui, ó, é uma ligação que envolve o grupo fosfato com 2 ésteres. Ah, Zé, então, por isso que nós chamamos essa ligação de fosfodiéster, tá? Então, fosfodiéster, Zé, é a ligação fosfato com éster. Ah, então, se nós tivéssemos que chamar aqui a estrutura que dá suporte e sustentação para o ácido nucleico, tá? Qual seria essa estrutura que seria a sustentação, tá, desse ácido nucleico? Seria os compostos onde você tem a reserva de energia para o metabolismo dele, que são os fosfatos, e que você vai ter aqui também os açúcares de forma alternada, que nós vamos ter a formação aqui do que nós chamamos de pentose, tá? Então, essas bases nitrogenadas, sejam elas conjugadas ou não, tá? Essas bases, elas sempre estão interligadas aqui a açúcares, tá? E elas estão dispostas, como nós vimos aqui, ó, formando aqui uma cadeia que está ladeada por grupo fosfato e por pentose. Então, tá aí. Como é que é a estrutura dessa molécula de DNA? Vocês já cansaram de ouvir sobre isso. Nós temos essa molécula aqui de dupla hélice, né? Que é a estrutura proposta lá por Watson e Crick, tá? E aqui você tem, então, a estrutura que eles chamam hoje, eu gostei disso aqui, que eles tiraram isso aqui numa situação mais atual, que a gente chama de teoria uninêmica, tá? Ou seja, segundo a teoria que nós temos hoje, cada cromossomo, ela é formada por uma única molécula de DNA, tá? Então, essa é a teoria mais recente. E como, pelo menos, a apostila do SAS, ela é extremamente recente, entre elas você tem as escadinhas, onde estão aqui as bases nitrogenadas, onde você tem aqui entre o DNA, você tem a relação direta aqui, né, com relação aos tipos de ligação, timina, adenina, adenina, timina. Você tem aqui citosina e guanina, guanina e citosina, tá? E que é a mesma coisa. E no caso do RNA, aqui você tem, ó, adenina, timina, tal. Você tem as relações estabelecidas aqui. E aqui entre os fosfatos, você tem essas ligações que a gente chama de ligações fosfodiésteres, tá? Então, a uracila, como você já sabe, elas vão aparecer só no RNA após uma transcrição. Vamos parando aqui. Eu já estou recebendo aqui já algumas perguntinhas dos nossos coleguinhas do 9º ano. Só vamos parar aqui antes da replicação, para a gente dar sequência na semana que vem. Aí, a semana que vem, à tarde, eu continuo aqui, ó. Aí eu já vejo se eu termino, acho que dá para terminar, né? Tranquilo, à tarde. Aí, na semana que vem, a gente vai começar já a Biologia 2, tá? Biologia 2. Termina essa parte aqui dos ácidos nucleicos, replicação do DNA. Vamos parar aqui. Então. Pessoal, então, coloca, se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Coloca para mim aí, presente. A Maria Paula tinha colocado aqui, boa tarde, agora que eu vi. Ilustre Maria Paula. Boa tarde. Coloca para mim aí, presente. Beleza, então. Semana que vem nós nos vemos. Bom final de semana para vocês. Até segunda. Tchau, só um detalhe, viu? Segunda ainda nós... Obrigado, Sofia. Segunda-feira nós continuamos ainda no sistema remoto, né? Aqui em Minas foi até o dia 18, agora foi prolongado. Então, até o dia 18 continua o sistema remoto ainda.